A história do traidor e do espião infiltrado já foi usada em One Piece várias vezes. Tivemos Stussy na Cip Zero, Vergo na Marinha, Corazon nos Piratas Don Quixote, além de vários outros. Mas agora finalmente temos o traidor dos Cavaleiros Sagrados e também a nova ajudante do Chapéu de Palha. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Conforme fomos conhecendo mais sobre o governo mundial e os dragões celestiais, também ficamos sabendo da existência dos Cavaleiros Sagrados, um grupo de elite entre os nobres mundiais conhecidos como verdadeiros guerreiros em batalha. Temos a primeira menção a esse grupo no capítulo 1054, com Akainu os mencionando enquanto fala sobre as consequências do ataque dos revolucionários a Mary Joyce. Já no capítulo 1083, vemos Dragon conversando com Ivankov e ele menciona que o seu maior obstáculo na batalha contra o governo será justamente os Cavaleiros Sagrados, com até mesmo uma silhueta dos Cavaleiros aparecendo, nos revelando que há um total de pelo menos 9 deles. Porém, é no capítulo 1134 em que eles finalmente aparecem pela primeira vez, com o atual comandante supremo Shamrock Figureland e também Gunko chegando em Elbaf para uma missão. Então, enquanto os gigantes faziam um banquete para celebrar os piratas do Chapéu de Palha em Elbaf, Gunko e Shamrock pousaram no castelo de Auros, por meio de um círculo mágico. Os dois então perguntaram a 2 guardas gigantes sobre o paradeiro de Loki, mas os gigantes não os levaram a sério, o que deixou Gunko furiosa, que então torturou um deles com seu poder para obter a informação. A Gunko é usuária da fruta Aruaru no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que lhe concede a habilidade de criar e controlar tiras semelhantes a bandagens, com pontas em formato de pontas de flechas. As tiras de flechas podem ser levitadas e controladas mesmo de longe, e esse poder tem vários usos como demonstrado pela Gunko. Além das pontas de flechas serem usadas para perfurar, as tiras também podem ser usadas para prender os membros de um oponente ou sufocá-los em volta do pescoço, incapacitando seus alvos. Além disso, as flechas também podem ser enroladas na forma de construções, como quando Gunko criou para si mesma manoplas e botas gigantes em volta de seus braços e pernas, dando um grande aumento em seu poder de ataque. Gunko também pode andar sobre as flechas que ela cria como um caminho através do ar, e além disso, ela pode usar as flechas para formar criaturas voadoras, com uma em particular tendo semelhança com um pássaro, que ela usa para voar. As flechas podem até ser usadas para afetar o movimento e suas propriedades, permitindo que Gunko aumente seus ataques. Ela pode usar as flechas para formar um caminho para seu próximo ataque, e este caminho designado aumenta muito a velocidade e o momento do ataque, aumentando consideravelmente a força de cada golpe. No entanto, o único ponto fraco é que permite que seu oponente veja exatamente o que ela fará a seguir. E ela usou esse golpe para ferir gravemente Loki, mostrando ser excepcionalmente arrogante, implacável e orientada para a missão que deseja realizar. Porém, apesar de tudo isso, várias pistas já foram deixadas de que Gunko não é uma vilã e nem mesmo é realmente seguidora do governo mundial, mas que na verdade ela está infiltrada e será uma aliada do Chapéu de Palha nesse arco. E bom, tudo isso porque, na verdade, ela é uma integrante secreta do Exército Revolucionário. Mas é claro, vamos começar construindo essa narrativa, porque tudo vai fazer muito sentido no final. Começando então pelo seu nome. O nome Gunko tem um significado muito interessante. Em japonês, Gun significa militar ou exército, enquanto Ko significa criança ou filha. Com isso, seu nome de forma mais literal pode ser traduzido do japonês como filha do exército ou criança do exército.
O que, claro, nos sugere que a Gunko tenha um passado ligado a uma organização militar, mas não necessariamente ao governo mundial. Até porque temos outra organização relacionada ao exército, exatamente o Exército Revolucionário, que inclusive usa essa mesma palavra em seu nome. O Exército Revolucionário, sob o comando de Dragon, recruta vários indivíduos de origens variadas, incluindo ex-soldados ou pessoas marginalizadas, como Koala, por exemplo, que foi capturada como escrava ainda criança, e também Sabo, um fugitivo da nobreza que acabou sendo vítima de um dragão celestial. Gunko poderia ter sido recrutada na sua infância ou na sua juventude, com seu nome refletindo esta conexão, e treinada como espiã para missões de alto risco. Inclusive, até mesmo seu visual nos indica isso. Se a colocarmos ao lado de outros membros do Exército Revolucionário, podemos perceber imediatamente a semelhança. Seu visual, como óculos grandes, chapéu, bandagens nos joelhos e rosto, além de serem características físicas dos revolucionários, também foge da ostentação típica dos nobres mundiais, como trajes chamativos e que ostentam poder. É só compararmos suas roupas com a do Somers, seu companheiro cavaleiro sagrado, e já podemos ver a diferença de status. É como se a Gunko estivesse vestida normalmente, enquanto Somers possui um traje bem mais típico dos nobres, com a Gunko sendo muito mais parecida com o estilo dos revolucionários como Ivankov ou Koala. Outro detalhe curioso e também muito interessante é que, diferente dos outros cavaleiros sagrados, a apresentação da Gunko foi diferente. Shamrock Figureland foi apresentado como comandante dos Cavaleiros Sagrados e, entre parênteses, deixando explícito que ele é um nobre mundial. Somers e Kiringan, em suas caixas de apresentação, foram apresentados como São Somers e São Kiringan. Geralmente esse São vem de santo e é usado pelos nobres para mostrar sua hierarquia elevada. Mas a apresentação da Gunko apenas a apresenta como Gunko, não usando o São em seu nome e nem deixando claro que ela é uma nobre mundial, nem mesmo mencionando sua família como foi com os outros três. Isso implica que ela não é uma dragão celestial de nascimento e muito provavelmente foi recrutada pela equipe da mesma forma que tentaram recrutar o Loki. O objetivo de Shamrock em Elbaf inicialmente era recrutar Loki para os Cavaleiros Sagrados, lhe dando uma posição mesmo ele não sendo um nobre mundial. Quando Loki recusa, vemos até mesmo Gunko ficando furiosa, gritando e batendo nele, perguntando como ele ousa recusar uma proposta dessas, o que pode ser justamente o que aconteceu com ela. Ela recebeu uma proposta para ser uma Cavaleira Sagrada, mesmo não tendo sangue de dragão celestial. Isso explica ela não ser apresentada como São Gunko e nem sua família ser mencionada, já que sua família não é uma das 20 que vem da nobreza. E também porque as suas roupas são bem inferiores às roupas de luxo dos outros cavaleiros. Mas a verdade é que tudo isso vai muito mais a fundo. Como já vimos, Gunko tem todas as dicas apontando que ela na verdade faz parte do Exército Revolucionário, e se ela está atualmente nos Cavaleiros Sagrados, isso só quer dizer uma coisa: ela está infiltrada. O Exército Revolucionário já demonstrou usar espiões em posições de poder antes, como Kuma, que foi rei do reino Sorbet e depois também foi um Shichibukai, além de também Koala e Sabo, que se infiltraram em Dressrosa para descobrir mais sobre o Coliseu Corrida. Gunko segue esse mesmo padrão, uma agente jovem enviada para subir nas fileiras do governo mundial até alcançar os Cavaleiros Sagrados, uma posição ideal para acessar segredos como os planos de Mu ou o Tesouro Sagrado de Mary Joyce. Dragon foi um dos primeiros a mencionar os Cavaleiros Sagrados na história, dizendo que quando eles fizerem o seu movimento, esse será o maior obstáculo para os revolucionários. Também é curioso pensar como Dragon montou um ataque a Mary Joyce e mesmo assim, seus soldados como Sabo e os outros acabaram não enfrentando os Cavaleiros Sagrados, sendo que eles literalmente vivem na Terra Santa. Isso só seria possível se eles soubessem exatamente quando os Cavaleiros Sagrados não estariam ali.
O que mais uma vez nos leva a um informante. Dragon tem um informante nos Cavaleiros Sagrados e essa só pode ser a Gunko. Oda frequentemente introduz personagens com lealdades ocultas na história, a típica narrativa do traidor que já vimos acontecer várias vezes ao decorrer da obra. Vimos Stussy, por exemplo, que apesar de fazer parte da CP0, uma organização afiliada ao governo mundial, ainda assim era na verdade uma espiã do Vegapunk. Vimos também isso acontecer com Kanjuro, que era um infiltrado da família Kurozumi nos 9 Bainhas. A mesma coisa se repetiu com Corazon, que se infiltrou nos piratas Don Quixote, mesmo sendo um marinheiro, ou até mesmo com Vergo, que se infiltrou na marinha e se tornou um vice-almirante. Ou seja, existem vários casos de espiões dentro da marinha ou do governo mundial, além de também várias tripulações piratas que fizeram isso. Então não seria novidade descobrirmos que a Gunko também é uma dessas espiões. E com Gunko então sendo uma agente dupla do exército revolucionário, ela pode vir a mudar de lado quando a batalha realmente começar contra o Chapéu de Palha. E inclusive, também já tivemos várias pistas e provas que comprovam isso. No capítulo 1144, após comer, a Gunko coloca seus fones de ouvidos e começa a ouvir música, o que é dito ser um de seus rituais após almoçar. Mas quando Sommers pergunta a ela qual música ela está ouvindo, ela responde que é a New Road. E isso pode não parecer muito importante, exceto por um único detalhe. Esta é uma música do Brook que ele lançou após virar um astro do rock durante os 2 anos do time skip. A Gunko revela ser fã do Brook e ainda diz que esta é a sua música favorita, algo raro para um cavaleiro sagrado, cujo dever seria desprezar piratas como inferiores, como já vimos vários nobres mundiais fazerem. Sommers, após ouvir a resposta da Gunko, dizendo que sua música favorita é a New Road, que significa literalmente novo mundo, ainda zomba dela se perguntando se por acaso ela está insatisfeita com o mundo atual, mas ela não responde, o que nos dá mais uma percepção de que a Gunko não gosta de como o mundo é hoje, sendo dominado pelo governo mundial. Porém, a Gunko não só conhece o Brook, mas também parece familiarizada com o Chapéu de Palha como um todo, já que no capítulo 1143 ela fala para os outros Cavaleiros Sagrados que viu um navio ancorado na Vila dos Gigantes, e que aquele navio é do Imperador Luffy do Chapéu de Palha. E por mais que Luffy agora seja um imperador do mar e seja normal as pessoas conhecê-lo, isso ainda assim é um pouco incomum para alguém do governo mundial fora da marinha ou da CP0, que monitoram piratas de perto, o que indica que a Gunko acompanha as notícias do mundo da superfície, lendo jornais como o do Morgans. É por isso que ela está familiarizada com o Chapéu de Palha e até mesmo reconhece o seu navio pirata. O exército revolucionário também tem interesse direto no Luffy, já que ele é filho do Dragon e um aliado em potencial contra o governo. Também pode ser que Gunko obteve essas informações sobre o Chapéu de Palha por meio dos relatórios do exército revolucionário, usando sua admiração pelo Brook como uma fachada para se aproximar deles sem despertar suspeitas entre os cavaleiros. O que nos indica que no desenrolar do arco de Elbaf, a Gunko se revelará como uma agente dupla, revelando que ela sempre fez parte do exército revolucionário e então ela passará para o lado do Chapéu de Palha, os ajudando nesta batalha contra os Cavaleiros Sagrados, sendo a ajuda essencial para derrotar os soldados mais poderosos do governo. E bom galera, todas as provas apontam para que a Gunko realmente esteja infiltrada nos Cavaleiros Sagrados e na verdade seja do exército revolucionário. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!